termo de compromisso na REURB. Né? Primeiro, nós precisamos compreender o que é esse conceito termo de compromisso. E quando eu me refiro a conceito, é conceito jurídico. Né? Então, os termos de compromisso, eles integram aquele conteúdo do que a gente chama de administração concertada. Essa administração concertada, para o direito administrativo, é essa forma de participação de terceiros na administração pública. E a concertação é a forma de formalização deste conteúdo. Seriam os negócios jurídicos administrativos. Substitui aquela ideia de que o Estado faz tudo e que o Estado ele impõe aos cidadãos. Nessa formulação, há uma participação dos cidadãos na administração pública. Né? Nós vemos isso nas mais variadas políticas públicas, nas mais variadas formas. E o termo de compromisso é a forma jurídica que expressa esse conteúdo. Né? Nós temos, na legislação ambiental, a presença muito forte dessa área, na legislação de cultura também, porque nós precisamos ter um ato que formalize essas parcerias, que indiquem, porque a administração pública, ela precisa ter continuidade, ela independe das pessoas que estão no governo. Nós temos as matérias de Estado e as matérias de governo. As matérias de Estado são aquelas que perpassam as gestões administrativas e precisam ter a respectiva continuidade. A regularização fundiária é uma dessas. Né? Nós temos um tempo maior do que uma gestão, então, somente. Olá, pessoal. Esse módulo agora, nós vamos falar um pouquinho sobre o detalhamento das etapas do procedimento de regularização fundiária. Eu quero, aqui nesse módulo, trazer para vocês alguns elementos para além dos itens de procedimento, de etapas de procedimento previstos na Lei 13.465. E esse além do que eu vou falar aqui, são questões que a gente verificou na prática, nos processos, de algumas análises, de algumas providências que a gente tinha que tomar no nosso processo de regularização fundiária, que não foram previstos na lei e que, se a gente não tomar cuidado com esses detalhes, com esses itens, a gente pode ter um problema muito grave no nosso processo de regularização fundiária. Então, o que a gente fez aqui? Não é inventar etapas, na verdade, é detalhar na etapa o que tem que ser feito, para que vocês não cometam nenhum erro, ou então que nenhum elemento de análise fuja do contexto, para que vocês depois, por conta de não ter levado aquele elemento em consideração, ter que refazer alguns atos no processo de vocês. Tá? Então, na etapa de requerimento, que é a que a gente vai falar agora inicialmente, a gente estabeleceu aqui algum desdobramento que é importante para vocês. Então, o requerimento, antes mesmo de a gente providenciar o protocolo de instauração naquela REURB, há algumas etapas que a gente tem que tomar cuidado antes de orientar aquele morador ou aquele requerente a instaurar a REURB. Claro que pode haver um pedido de instauração sem que a gente consiga ter uma conversa preliminar em relação a essa REURB, mas o ideal é que a gente consiga ter uma conversa preliminar com os interessados para poder trabalhar esse núcleo. Então, eu coloquei aqui isso como receber. Vamos, então, dar continuidade ao nosso curso de REURB, os aspectos técnicos, analisando agora a segunda etapa, ou segundo módulo, digamos, que seria as notificações. Nós já vimos, fazendo uma pequena recapitulação, que para a instauração da REURB tínhamos que ter um elemento técnico, que é a planta do perímetro, planta essa elaborada com base no levantamento topográfico georreferenciado. Então, temos que ter a planta e memorial do perímetro para a instauração da REURB. Essa REURB é instaurada pelo poder municipal, pelo poder público municipal, com publicação de edital, publica-se o edital com essa planta, esse memorial do perímetro. Para a instauração da REURB, se analisa
a matrícula da área, tem que ter a matrícula da área para se definir se a área é pública, se for do Estado ou da União, tem que consultar esses entes para saber da possibilidade de instauração da REURB. E tem que ser feita uma análise da infraestrutura essencial, porque se não possuir a infraestrutura essencial, tem que se definir se o município tem orçamento para essa infraestrutura essencial, ou se vai ser feita essa infraestrutura por concessionárias, porque na REURB a gente viu que a responsabilidade, a partir da instauração, projeto e obras da infraestrutura essencial, obras de infraestrutura essencial são do município. Feita então a instauração da REURB, publicado o edital de instauração da REURB, temos que fazer as notificações. Essas notificações estão lá no artigo 31 da lei e artigo 24 do decreto, que diz que, instaurada a REURB, o município ou o Distrito Federal deverá proceder às buscas necessárias para determinar a titularidade do domínio dos imóveis onde está situado um núcleo urbano informal a ser regularizado. Tínhamos avaliado juntos de que temos que ter esta propriedade já definida no momento da instauração, pelo fato de que nós temos que saber se a área... Então, começar a falar da regularização fundiária urbana. Na nossa aula de hoje, eu escolhi tratar de um tema que já vem sendo tratado em outras edições do nosso curso também, que é do tratamento da REURB como um processo estrutural. Por que tratar desse tema? Esse tema vem sendo abordado pelo nosso judiciário, vem sendo abordado também em outras esferas, e ele tem uma relação muito direta com a REURB, como a gente vai poder compreender, e, inevitavelmente, ele tem sido aplicado pela jurisprudência. Então, é interessante para todos aqueles que atuam com REURB, seja em qualquer dos polos dessa REURB, né, porque a gente fala que a REURB realmente é um procedimento que envolve diversos atores, seja quem atue, tem que entender essa complexidade do procedimento e saber explicar, especialmente quando esteja diante de atores como o Judiciário, como o Ministério Público. Como município, nós temos que estar preparados para explicar e para aperfeiçoar esse tratamento da REURB, que é um procedimento complexo que muitas vezes não está tão no dia a dia de quem vai acabar lidando com ele. Vamos relembrar, então, aqui a conceituação de REURB, né? A compreensão geral da REURB vai ser objeto de outra aula, né, que vocês vão ter a oportunidade de assistir, mas vamos relembrar, então, a conceituação básica de uma REURB, né? A REURB, ela abrange medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais destinadas à incorporação de núcleos urbanos informais, ao ordenamento territorial urbano e à titulação de seus ocupantes. Só aqui, medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais, sociais, a gente já entende que estamos diante de uma lei que é multidisciplinar. Então, uma REURB nunca vai ser feita apenas por procuradores, apenas por engenheiros, apenas pelo juiz, pelo promotor. Não. É, em essência, um processo